Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, duas coisas. A primeira é que se inscreva no canal e deixe o seu like, porque a inscrição trará novos companheiros que vão se agregar aos debates que tem como missão o resgate do modo de torcer mais raiz. E depois que assista esse vídeo até o final. É muito importante que você faça isso, porque eu quero que você compreenda exatamente a mensagem que eu quero lhes transmitir. E nesse caso, obviamente, principalmente destinado aos rubro-negros, mas a você também, companheiro anti-rubro-negro, que também passa pela mesma situação que nós passamos. Ou seja, o torcedor, ele precisa sempre ser compreendido como dono do clube. O torcedor precisa ser compreendido como aquele que tem que ser respeitado e por isso ele tem que exigir comprometimento, ele tem que exigir seriedade, ele tem que exigir que aquele que nos representa, dentro de campo ou fora, no caso dos dirigentes, dê um sangue em prol do nosso escudo. E esse aí é o motivo do vídeo. Exigir que se honre o manto que eles vestem quando entram dentro de campo, que possam compreender o sentimento do torcedor. E eu vou lhes explicar por quê. Amanhã o contrato desse jogador termina, o mandato desse dirigente termina e eles vão, mas nós ficamos. Isso, nós ficamos com o nosso sentimento de amor pelo clube, pelo apoio que nós destinamos à nossa agremiação, por toda a alegria, por toda a tristeza que nos acometem em momentos de vitórias ou derrotas. Nós precisamos ser sempre muito respeitados. E esse é o motivo desse vídeo, principalmente quando eu tomo, por exemplo, o companheiro ontem lá no metrô de São Paulo, que passou por um constrangimento, não em função daquilo que fez a Mancha Verde, que, aliás, quero aqui elogiar. Em momento algum usaram de violência, não houve covardia, eles apenas incorreram no modo mais tradicional de torcer. Viram um rubro-negro dentro do metrô e eles estavam voltando de um jogo, indo para o jogo lá da Copinha, e então começaram a encarnar nesse rubro-negro, cantando músicas e, naturalmente, promovendo um constrangimento em função do que aconteceu dentro de campo, mas não em função do que estava acontecendo ali. Eu espero que vocês me entendam. Portanto, não é nada contra a Mancha. A Mancha fez exatamente aquilo que eu faria também se visse um torcedor do Palmeiras caso eu tivesse vencido. Mas aquele torcedor imponente olhava ali para os outros torcedores e ele, naturalmente, nos representou no momento em que encontrou com os palmeirenses e foi impiedosamente encarnado. E é isso que os dirigentes e os jogadores do Flamengo precisam entender. Recentemente, e nada contra o Gabigol, mas recentemente o Gabigol foi dar uma entrevista num podcast e disse simplesmente que a torcida do Flamengo precisava se acostumar a perder. Quando é que eu vou me acostumar a perder? Então eu quero perguntar a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, se você acha, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo do dirigente do Flamengo, mas se você acha que o Landim, se você acha que o BAP, se você acha que o Gabigol, se vocês acham que o Belga, que foi o responsável individual, por mais que tenha havido problemas coletivos, mas o responsável individual por tudo aquilo, se o empresário do Belga, eles passam por esse constrangimento. Quero perguntar a vocês aqui, não passam, porque quem passa por esse constrangimento somos nós. Como eu falei, o mandato deles acaba, eles vão. O contrato acaba, eles vão defender outra organização, mas somos nós que ficamos aqui. Sim, sentindo a dor de uma derrota. Porque o futebol, meus amigos, é muito mais do que o glamour dos jogadores, do que as mulheres que eles conquistam, do que a vida muito bem remunerada que eles têm. O futebol, meus amigos, é gol. O futebol é título. O futebol, meus amigos, é vitória. E é para isso que o torcedor rubro-negro e o torcedor anti-rubro-negro, não tem nenhuma dúvida, lutam e apoiam o time, porque eles querem ver os seus times brilharem. E esses jogadores precisam ter essa consciência. Esses jogadores precisam entender que tem que honrar o manto. Esses jogadores precisam entender o que esse torcedor rubro-negro passou lá no metrô de São Paulo. Vocês assistiram o vídeo?
Esse vídeo, meus amigos, mostra claramente o constrangimento do torcedor rubro-negro diante de uma derrota. E aí você pode dizer assim, mas Fernando, é muito natural que realmente uma equipe perca, é muito natural que uma equipe que vá decidir entenda que tem 3 resultados possíveis dentro do campo e que no final apenas uma vai se sagrar campeã. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, sinceramente, meus amigos, eu acho que houve muita falta de zelo com a nossa camisa no ano passado. Eu acho que houve muita irresponsabilidade. E esse vídeo aí mostra irrefutavelmente tudo aquilo que nós passamos, porque nós perdemos uma final de Libertadores com muitos erros ao longo do ano, não tenho nenhuma dúvida, com muita irresponsabilidade, mas perdemos da maneira mais vergonhosa. Portanto, eu digo para vocês aqui que é um vídeo que justifica exatamente tudo aquilo que eu tenho falado no canal. As pessoas dizem assim, Fernando, você está perseguindo o Belga, você persegue o Landim, você persegue o Marcos Braz. As pessoas dizem isso, mas não levam em consideração aquilo que realmente aconteceu e a estrutura que nós permitimos ao clube para poder vencer. E no ano passado, por exemplo, nada aconteceu, porque nós não ganhamos nenhum campeonato. Esse vídeo aí, meus amigos, apesar da imponência do nosso representante lá no metrô de São Paulo, apesar do orgulho demonstrado por ele, que em momento algum adentrou, em momento algum saiu da sua posição e deixou de olhar ali para os palmeirenses, em momento algum ele se mostrou covarde diante daquela situação, ainda que não houvesse nenhuma intenção de agressão, mas aquele torcedor ali passou por algo que essas pessoas que eu acabei de citar e que os dirigentes dos clubes de vocês aí, meus amigos anti-rubro-negros, não passam. Aqui no Flamengo, então, eles estão blindados. Ninguém passa por esse tipo de situação. O companheiro rubro-negro ontem lá no metrô passou por aquele constrangimento. O vídeo dele foi espraiado por todo o Brasil. Mas o companheiro belga, que caiu de bunda lá no chão, quando chegou aqui no Brasil na terça-feira, viu placas de apoio a ele. O companheiro, quando chegou aqui, foi homenageado por torcedores do Flamengo. Depois, meu amigo, de ter contribuído decisivamente para a mais fragorosa derrota da nossa história. E você aí, companheiro anti-rubro-negro e rubro-negro, não querem me dar o direito de pensar dessa maneira. A maior parte está comigo, mas tem muita gente que diz que eu sou um perseguidor, dizem até coisas piores, como falaram essa semana. Então eu quero perguntar a você, será mesmo que eu estou errado? Você aí, meu amigo, quando assiste esse vídeo, você aí não fica com um sentimento, com um dissabor, uma angústia, com uma sensação ruim quando você assiste isso? Quando uma música foi fabricada para poder exemplificar o que aconteceu lá dentro do campo, uma música que conta uma história, meus amigos, que é uma página muito ruim na nossa vida, na história do nosso clube, que conta um fato realmente muito ruim. Acho que até agora muitas pessoas não se deram conta daquilo que aconteceu. Muitas pessoas não entendem exatamente o que está por trás ali daquela derrota e o que precisa ser corrigido para que isso não aconteça de novo. Tem muita gente, meus amigos, que infelizmente seguiu o exemplo do Gabigol e está querendo aprender a perder, mesmo quando o time do Flamengo paga 3, 4 vezes salários mais altos do que os seus oponentes que nos imprensaram nas cordas por muitas vezes. Esse vídeo aí, meus amigos, é o retrato do que nós estamos vivendo. Agora pergunto eu a vocês, os responsáveis por isso estão vivendo isso? Em que momento você viu o Landim tomando uma pressão como essa, o Marcos Braz, o BAP? Vocês viram os 3, por exemplo, se manifestando nas redes sociais, mostrando ao torcedor rubro-negro que sentiam muito? Em algum momento, como eu falei na live de hoje,
eles deram uma entrevista dizendo, olha, em 2022 nós vamos nos esforçar muito para que isso não aconteça, para que o torcedor rubro-negro volte a ter glórias. Vocês assistiram uma coisa dessas? Então pergunto eu a você, não foi você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que teve que passar por aquela situação? Repito, inerente ao modo mais raiz de torcer e probo também, porque não houve covardia. Aquilo ali realmente deveria acontecer, como deve acontecer. Mas pergunto eu a você, o Braz, o Landim, o Gabigol, o Belga passaram por essa situação, então aquele companheiro ali podia ter sido você. Aí você fala assim para mim, mas Fernando, você tem que esquecer essa história, você está perseguindo o jogador. Eu não posso perseguir o jogador, estou querendo pagar 75 milhões ou mais para que ele esteja aqui. Não posso, de maneira alguma, torcer contra esse jogador, porque ele vai continuar. Eu vou torcer, assim como eu continuo torcendo também para o Flamengo, com a gestão que foi renovada agora para mais 3 anos de mandato. Eu vou torcer, o meu escudo, esse é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Vou continuar a torcer e vou vibrar com os gols que ele porventura vai fazer. Mas pergunto eu a vocês, por que somente nós temos que passar por isso? Era ele, mas podia ter sido você também. Era ele, casualmente foi ele. Mas você aí, companheiro que anda pelas ruas, orgulhoso do seu manto sagrado, você aí, companheiro, poderia ter passado por essa situação também, como você passa diariamente nas redes sociais, porque essa derrota ela não pode ser esquecida e realmente ela não vai ser esquecida. Não vai, até que nós a devolvamos. Eles sabem disso? Será que eles viram? Queria que vocês fizessem chegar esse vídeo, não esse meu, mas esse vídeo desse companheiro sendo encarnado lá em São Paulo. Eu queria que vocês fizessem chegar ao Belga. Queria que vocês fizessem chegar esse vídeo ao Marcos Braz. Queria que vocês fizessem chegar esse vídeo ao Landim, para que ele entenda o que o torcedor rubro-negro está passando, porque ele está lá no alto, no 3º andar da Gávea, e não sabe o que é isso, porque quando ele sai com segurança, sai com motorista, não passa por essa situação, porque nem a torcida do Flamengo vai lá bradar contra eles, entendeu? Esse é o problema. Mas nós não. Estamos expostos todos os dias nas redes sociais, nós vamos sair às ruas e somos encarnados, somos nós, meus amigos, que colhemos as agruras dessa derrota, portanto somos nós que temos que protestar. Nós não podemos aceitar um outro ano, meu amigo, amargando outras derrotas, quando o Flamengo paga 3, 4 vezes mais e não ganha por incompetência. Isso que esse torcedor rubro-negro passou ontem lá no metrô de São Paulo, deveria acontecer, não com esse torcedor ou com qualquer um de nós, deveria acontecer por quem é responsável pela nossa gestão, ou então por quem é responsável diretamente pelos erros que são cometidos dentro de campo e que culminam na nossa derrota. E eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão. Eu estou realmente indignado com tudo isso, com esse ano de 2021 do Flamengo, e eu não consigo esquecer, ainda mais quando eu vejo um vídeo como esse, cantando música para nós, tem que ser cantada, obviamente, não é nada contra os torcedores do Palmeiras que ali estavam, mas isso fere as nossas suscetibilidades, isso fere a nossa honra. Não é possível, meu amigo rubro-negro, que você não fique puto com isso. Não é possível que você vai continuar a pegar um paninho e passar ali em toda aquela sujeira, sujeira no sentido de erros, tudo aquilo que está acontecendo. Não é possível que você vai continuar a lustrar o ego de quem erra. Você tem que cobrar para que nós no final do ano possamos comemorar. Amanhã tem uma live, sexta-feira, 14h30. Entenda o meu desabafo, isso é para mim, é para você, rubro-negro, e é também para os anti-rubro-negros que passam por essa situação também. O próprio Palmeiras já passou várias vezes, quero dizer aqui a vocês. Todos nós passamos. Então, a mensagem principal qual é? Eles que estão lá têm que nos agradecer, e não ao contrário. Eles que estão lá têm que se empenharem muito para honrar o escudo de cada um de nós. É uma mensagem para os rubro-negros e para todos os torcedores também. E é esse o modo, essa é a forma como eu operacionalizo as questões relativas ao meu canal. É dessa maneira, sempre cobrando, mas jamais sendo condescendente com erro de dirigente nenhum, porque esse cara vai embora e o Flamengo vai ficar.
Pense nisso. Saudações rubro-negras.